Esses são os melhores episódios da nova série de Gumball e eu tô muito feliz com o que eu assisti hoje. Pra quem não sabe, eu estou trazendo análises de um maravilhosamente estranho mundo de Gumball diariamente, então se inscreve no canal e deixa o like pra não perder a análise de amanhã. E venha comigo acompanhar os 2 episódios de hoje. E caramba, eu já posso adiantar que tudo tá muito perfeito aqui. O primeiro episódio em questão chama-se O Astrológico e conta como o Senhor Pequeno conseguiu essa pedra muito bizarra que diz prever o futuro de todos os estudantes da escola. Ele hypa todo mundo e anuncia isso como a única e crua verdade sobre o seu futuro, inclusive prevendo coisas envolvendo seu par romântico, onde todos os estudantes se atraem para descobrir isso. Tudo isso era previsto graças a essa pedra e eu tô realmente curioso com o conceito que eles usariam se Gumball fosse um show mais adulto aqui. Senhor Pequeno então pergunta quem estava a fim de ouvir o caminho das estrelas e descobrir qual era o amor verdadeiro de cada um. Gumball e Penny não ligam pra isso e falam que nunca que uma pedra vai definir o futuro de cada estudante. De qualquer forma, na hora de prever os casais, a pedra aposta em João, Banana e Terry, Sari, o cara do cachorro quente, Leslie. Bom, essa daqui é a definição de amor próprio. Mas enquanto o Senhor Pequeno falava de todo mundo, Penny estava achando isso ridículo. O Gumball também pensava isso, mas realmente tinha o seu orgulho tocado quando o Senhor Pequeno revela que o par romântico da Penny é, na verdade, Tobias, que por sua vez se mostra um gigantesco de um babaca nessa situação, humilhando o Gumball por isso. E como se não fosse possível pisar mais ainda no Gumball, o Senhor Pequeno conclui que Gumball e Penny irão terminar no final do dia. Ainda assim, Gumball e Penny continuam duvidando, mas mal sabiam eles que no intervalo, depois de um encontro clichê pra caramba, Sari e o cara do cachorro quente começam a ficar juntos. De um jeito bem rápido até, isso foi muito estranho. Ainda temos essa cena sensacional do Gumball tentando ficar de mãos dadas com a Penny, mas ela não se ligando. Tobias, como o grande babaca que é, aproveita o momento e joga na cara do Gumball. Penny pergunta pro Gumball se ele realmente achava que a profecia era real. Depois de uma resposta não muito certeira, ele concorda e diz que aquilo era loucura. Mas na sequência, absolutamente todas as previsões do Senhor Pequeno começam a ser provadas como verdadeiras, inclusive alguns casais como Karen e Alan se separando. A Masami também consegue o que sempre quis e começa a ficar com Alan. No meio de tudo isso, o Gumball se sente muito desesperado para não perder a Penny, mas por causa disso ele acaba causando um desespero nele mesmo e machuca muito a Penny depois de passar pimenta em sua comida. A Penny, por sua vez, se sente desesperada, porque ela nunca gostou de pimenta em primeiro lugar. O talarico do Tobias aproveita a oportunidade para confortar a Penny e segurar a sua mão. A Penny até tenta dizer que estava tudo bem, que o Gumball só precisava se sentir confortável, mas ele não entendia exatamente. Algo ainda estava incomodando muito. Por isso, o Gumball tenta fazer um jogo de basquete, fala que se ele fizesse essa cesta, ele e a Penny ficariam juntos. Então ele vai, mas infelizmente ele acaba errando. Então ele desiste e diz que se ele errasse, ele e a Penny ficariam juntos. Mas mesmo se esforçando para errar, Gumball de um jeito muito bizarro consegue acertar a cesta. Darwin tenta confortar ele e diz que pra ele parar de loucura. Afinal, ele tinha caído com a Tina naquelas loucuras do Senhor Pequeno, mas ele ainda estava muito bem com a Carrie. Entretanto, adivinha? O peixe também acaba ficando com a Tina no meio dessa confusão. Tudo isso ativa um lado raramente visto no Gumball. Ele estava se sentindo mal, por isso ele tenta mostrar mais uma das suas grandes formas de afeto que ele tentou mostrar para a Penny ao longo do desenho. E adivinha? Ele toma um fora por isso. A Penny odeia esse tipo de grande demonstração de amor. Mas mais do que esse fora, a sua namorada também pede um tempo, dizendo que se o Gumball não conseguia ter confiança que a relação dos dois estava boa, então talvez ela realmente não estivesse. O Tobias joga na cara dele, mas o Gumball não podia parar ali. Ele vai atrás do Senhor Pequeno descobrir o que estava acontecendo. E bem, digamos que o velho não estava passando muito bem. O Gumball tenta quebrar essa pedra e parece que isso dá certo, mas na verdade acaba piorando tudo, com o Senhor Pequeno virando um gigante nessa cena. O Gumball diz que não importava o que o Senhor Pequeno estivesse fazendo, ele pedindo encarecidamente para ele parar. O Senhor Pequeno então fala que não podia fazer nada a respeito. Tudo no universo era pré-determinado e eles só podiam seguir o ciclo. E o mais absurdo de tudo, o Gumball era Sagitário enquanto a Penny era de Capricórnio. Definitivamente nenhuma chance desses dois ficarem juntos. O Gumball então mostra um momento de protagonista aqui, dizendo que a Penny estava certa. O Senhor Pequeno podia pensar o que ele queria, mas tudo isso que ele estava trazendo para a aula era baboseira. O Senhor Pequeno surta e cria um buraco
negro com tudo isso. Mas antes que a gente pudesse ver alguma consequência que aconteceu, o Gumball acorda e vemos o que realmente aconteceu nesse tempo. Aparentemente, essa pedra que o Sr. Pequeno trouxe pra aula era radioativa e ela realmente mexia com o sentimento de amor dos indivíduos. Mas com o Gumball enfrentando o Sr. Pequeno, tudo voltou ao normal, apesar do Sr. Pequeno ter se apaixonado pela pedra. No fim, depois deles lavarem o corpo de todo mundo, as pessoas perdem as suas paixões sem sentido e a Penny caminha preocupada com Gumball, porque sabe, ele tava bem fraco. Pelo menos no fim, Penny e Gumball acabam se desculpando e falam que eles amam um ao outro. No mais, o episódio acaba com Tobias nesse estado. Caramba, eu amei esse episódio. Eu adoro ver essas maluquices do Sr. Pequeno, é impressionante como sempre dá em episódio bom. Mas a animação do episódio naquele momento foi sensacional. Sem dúvida, era meu episódio até agora. Era porque de algum jeito eu gostei mais do próximo episódio, então vamos logo para o líder de torcida. O episódio começa com Gumball e Darwin revisitando as memórias antigas dos seus pais. E entre muitas coisas, eles acabam achando o Ricardo escrevendo algo meio estranho, dizendo que ele gastou todo o seu dinheiro em pompons porque ele queria virar líder de torcida. A questão é que ele queria muito ir, mas a sua mãe, a vovó Jojo, também conhecida como uma das pessoas mais chatas desse desenho, não queria isso, tendo algum preconceito de certa forma. O Ricardo admite que esse diário era seu e conta aos garotos um flashback do momento da sua decepção. Ele estava todo empolgado indo para fazer os testes de líder de torcida, mas quando ele iria entrar, a vovó Jojo impediu ele, dizendo que sucesso como esse não vinha na família dos Wattersons, basicamente mandando o Ricardo desistir dos seus sonhos. O Ricardo voltaria a repetir toda essa visão pessimista agora muitos anos no futuro e Gumball e Darwin choram por causa disso. Darwin olha dentro do Ricardo para investigar e percebe que alguns pensamentos ruins do Ricardo acabaram se perdendo dentro dele graças à vovó Jojo. Gumball fala isso para Nicole e Anaís e, segundo a coelha, tudo que estava dentro do Ricardo era resultado de muitas ideias que foram deixadas em cada membro da família do Ricardo enquanto ele foi crescendo, basicamente dizendo que o preconceito em cada família é muitas vezes criado pelos pais. E eu tô adorando o que esse episódio tá cobrindo. Todo esse tema sensível de que você não pode seguir os seus sonhos porque alguém não te apoia é realmente muito complicado. Gumball pergunta se tinha alguma cura para o Ricardo conseguir quebrar essa barreira. E a Anaís diz que tinha sim, ignorar todos os conselhos da Juju e ir até o teste de líder de torcida. Testes esses que aconteceriam no dia seguinte. Então, o Ricardo teria um dia inteiro para se arrumar. Destaque para Nicole e o Darwin tentando fazer rimas para animar o Ricardo. Mas mesmo com todas as tentativas do coelho, eles não estavam conseguindo em nenhuma. Darwin diz que esses traumas do passado não seriam resolvidos tão facilmente. O Gumball até tenta, mas não consegue. Então eles chegam à conclusão que o Ricardo precisava de confiança. Mas como eles conseguiriam dar autoconfiança ao Ricardo se ele não tinha isso para início de conversa? Bem, a Anaís tinha um plano. Na hora de dormir, Ricardo se mostra com muito medo, dizendo estar muito ansioso para o que iria acontecer. Mas a Anaís tem um segredo para contar a ele. Em suas mãos, ela tinha a cabeça da primeira líder de torcida da história. Um beijo dela e você teria toda a confiança necessária para conseguir os seus objetivos. A questão é que a primeira líder de torcida da história na verdade era uma bola de tênis. A Anaís realmente acreditava no efeito placebo. Um dia novo em Elmore e vemos aqui todo mundo vendo os testes para líder de torcida. Mesmo depois de uma apresentação sensacional das garotas, o Sr. Pequeno dá apenas uma nota 1, praticamente surtando com quão absurdo isso foi. Ricardo dá um beijo na bola de tênis e instantaneamente se sente autoconfiante, sem vergonha de fazer a sua apresentação. Ele começa a desfilar dentro do ginásio, se é que dá pra chamar isso de alguma coisa que não seja movimentos aleatórios, mas aparentemente o Sr. Pequeno estava gostando disso, então continua. Gumball e Darwin parecem ter estudado alguma coreografia e aparecem lá para ajudar. Temos uma referência ao Ricardo repetindo um movimento antigo, mas quando ele ia se empolgar, ele olha para toda a torcida e vê a sua mãe no meio daquilo. Mom, what are you doing here? Richie, I'm retired. Ain't got nothing to do, so I walk around and waltz into whatever open public event. Na real isso faz bastante sentido. A sua mãe continua sendo uma tremenda de uma babá que diz que ver os outros falhando miseravelmente faz ela se sentir melhor sobre seus erros. Ricardo se esconde de vergonha por tudo isso, mas a Anaís pede para ele se lembrar da tal líder de torcida lá. Mas, quebrando todo o clima, a vovó Jojo revela toda a verdade sobre a bola de tênis. O mundo acaba pro Ricardo. Ele se sentia
sentia muito decepcionado consigo mesmo. Em uma das melhores cenas de todo esse desenho, ele ouve muitas críticas de todos seus antepassados xingando ele. Mas nesse exato momento, Gumball e Darwin começam a levantar a sua moral, fazendo o melhor papel de líder de torcida, e todo mundo começa a cantar apoiando o Ricardo. Aos poucos, as vozes da sua cabeça vão saindo, ativando a sua melhor forma. O Ricardo estava determinado. Nesse exato momento, ele começa a fazer muitas acrobacias, entregando uma das melhores performances possíveis, ainda sendo levantado pelo Gumball e Darwin, e após muitos giros, ele cai no chão, mas dessa vez em pé, quebrando o queixo de todo mundo, e principalmente da vovó Jojo. Isso foi muito incrível. O senhor pequeno dá 10 depois de ver essa maravilha. O Ricardo saiu por cima e superou o seu trauma do passado, nos entregando assim o melhor episódio dessa série até o momento. A vovó Jojo ainda tenta dizer que ele acreditava no Ricardo, mas a Nicole corta sua vibe dizendo que eles acreditavam no Ricardo. Caramba, esse episódio foi sensacional. Eu não brinco quando digo que esse foi o melhor episódio até agora. Eu realmente gostei muito do que vi, e eles mostraram muito bem todo um trauma geracional e como superar ele. Ver o Ricardo encarar isso foi incrível. Mas falando sobre os episódios de hoje, qual vocês gostaram mais? Comentem abaixo pra eu saber. No mais, valeu, membros, por serem incríveis. Muito obrigado por me ouvir até aqui, e eu te vejo amanhã na próxima análise. Tchau!